Então nós estamos aí estudando a vitória dos fiéis. O selo de Deus é que antes de Deus mandar os 4 anjos destruísse a terra com vento, ele separou o seu povo. Ele selou com o selo dos fiéis, aqueles que iam subir sem passar pelos momentos de turbulência, de tribulação que iria acontecer. Então essa é a visão de João, né? João, ele continua tendo a visão, falando, né, o salvo, o que iria acontecer com os salvos na grande tribulação. E o selo de Deus é a promessa de Deus. Deus prometeu que os fiéis seriam poupados, né, seriam libertos, seriam salvos, não passariam pela grande tribulação. Então ele deu ordem aos anjos: não danifiquem a terra até que selemos na sua fronte os céus do nosso Deus. Então nós somos aqui selados hoje, né, com o selo da vitória. E nada melhor do que a vitória também do nosso Brasil hoje no jogo da nossa seleção aí, vamos torcer. E vamos abrir aí as nossas Bíblias, né, gente? Em Mateus 24, de 4 a 14. Mateus 24, de 4 a 14. Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus 24, de 4 a 14. Quem encontrou pode ler para nós? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios da dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, gente, nós vemos aí Mateus já falando sobre o que iria acontecer, não é? Depois João também tem a mesma visão lá em Apocalipse. Agora vamos abrir Apocalipse, capítulo 7. Pode ler? Pode ler. Nós vamos ler tudo, acho que nós pode ler. Poder de fazer estragos na terra e no mar. O anjo disse: não façam estragos na terra nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144.000. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. 12.000 de cada tribo de Judá, Rubem, Gad, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim.
pertencem para todo sempre o louvor. A glória, a sabedoria, a gratidão e a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde foram que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse, estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas do sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. E por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus, e servem de dia e de noite seu templo. E aquele que está sentado no trono se protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas, e as guiarás para fontes de água de vida. E Deus enxugará todas as suas lágrimas dos olhos delas. Então, aí nós temos duas passagens. Nós temos Mateus falando sobre tudo que iria acontecer nos finais dos tempos, certo? Ele leu, guerra, miséria, fome, falsos profetas que iriam se levantar. Mas nós tínhamos também a promessa de Deus. Vocês lembram na lição anterior que nós falamos da aliança, do arco-íris? Deus não se esqueceu da promessa que Ele fez com o seu povo. Não é? Lá em Abraão, quando Ele selou aquela aliança, que Ele não iria mais, lá ainda em Noé, não é? Que Ele não iria mais destruir a terra. Isso Ele fez uma aliança com o povo. Ele viu, quando Ele destruiu a terra lá em Noé, quando a água que cobriu a terra, que Ele olhou e viu, falou, nunca mais eu vou destruir essa terra. Ele fez uma aliança ali. E Ele se lembrou, Deus não se esquece, né? Nós temos a promessa em Deus, que os fiéis prevalecerão, nós seremos vitoriosos em meio a tudo isso que irá acontecer na grande tribulação. E Jesus veio e venceu a morte. Jesus foi vitorioso em nosso lugar. E Ele está no trono. Nós estudamos isso também. Jesus já veio, já ressuscitou e subiu aos céus. E João também teve essa visão. Jesus está sentado lá com o Pai. E Ele irá julgar aqueles que estão aqui e perseguindo os fiéis. E os fiéis permanecerão. Aí nós vemos aí a visão de João em Apocalipse, né? Falando dos 4 anjos, dos 4 cantos da terra. Esse número 4 representando a terra, o universo, toda a universalidade, né? É a representação do número 4.